Com o exclusivo Som HD pelo site metrópolifm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Metrópole FM. Show da manhã. Show da manhã. Oferecimento Sicredi. Sicredi é ter com quem contar. Começa agora na Metrópole FM. Pode vender mais com Cléria Del Barco, especialista em vendas e negócio. 11h07, você está em 105.9, esta é a Metrópole FM Cuiabá, sua rádio Saudade. Você nos acompanha em 105.9 em toda a região central de Cuiabá, mas estamos lá no YouTube, no Facebook também, porque é hora do Pode Vender Mais, o nosso quadro com Cléria Del Barco. E eu já começo assim, Cléria, tem um psicólogo que você me falou há um tempo atrás, chamado Gustavo Trevisan. Você comentou comigo e eu comecei a seguir o cara e olhando... eu vi um vídeo e eu queria que você falasse com ele, porque é uma senhora que ela começa um salão de... Cara, é pique-tchutchuco de tudo, parece que é dentro da casa dela, um salão de... Ela faz uma fita, ela corta a fita como se fosse a inauguração daqueles mega ultra master salões de beleza. E aquilo me pegou de uma forma do tipo assim, eu posso começar com quase nada. Eu não sei, eu quis falar disso porque você falou desse psicólogo e a hora que eu fui olhar aquilo me emocionou. Verdade, como é bom quando emociona. Bom dia, meu povo das vendas, vai entrando, vem aqui comigo. Que bom ter vocês que estão me acompanhando ao vivo aqui no meu canal, aqui no meu YouTube e me acompanhando também no @Cléria Del Barco no Instagram. Que alegria, Priscila, tá aqui, a gente falando de vendas, falando de modelo mental. O Dr. Gustavo Trevisan, ele faz, realmente, eu assisti esse vídeo que você está me falando e eu acho muito importante a gente comentar alguns pontos. Quem não viu, segue lá, @Gustavo Trevisan, maravilhoso também. Ele traz alguns pontos sobre modelo mental. Nós vivemos num momento onde muitas pessoas querem tudo pronto ou não querem caminhar o caminho. A rede social, muitas vezes, o digital, muitas vezes, mostra para nós grandes empresas, grandes projetos, grandes sonhos, mas não mostra o primeiro tijolinho, não mostra aquilo que está começando. Esse vídeo realmente é um vídeo que inspira, porque ele mostra aquela profissional, aquela pessoa, aquela mãe, abrindo o salão dela, que é tão simplesinho, cortando a fita, uma fita pequenininha, e isso mostra que a gente tem que dar valor no primeiro tijolinho. Quando a gente tem um projeto, gente, ele começa primeiro no nosso pensamento, no nosso sonho, no nosso coração. Quando a gente começa algo, talvez para aquelas outras pessoas que estão nos vendo, parece longe o sonho. Mas para a gente que está sonhando, a gente já viu lá na frente. Então, a gente precisa, de fato, fazer com o que a gente tem nas mãos. Isso tem muito a ver com o modelo mental de quem trabalha com vendas. Porque com vendas, a gente começa o mês já projetando uma meta que começa primeiro em nós. Começa primeiro no nosso pensamento, começa primeiro no nosso coração, começa primeiro no nosso planejamento, no nosso preparo, muito antes de acontecer lá no final os números que a gente deseja. Então, esse vídeo realmente que o Dr. Gustavo traz para ter uma reflexão, ele é um vídeo que realmente está totalmente conectado a trabalhar com vendas, a profissionais que trabalham com vendas, porque a gente primeiro planeja, primeiro sonha, primeiro idealiza, primeiro vive dentro de nós. Depois de viver dentro de nós e com simplicidade muitas vezes, com humildade, com o fazer com que tem nas mãos, com o recomeçar, é que a gente segue e consegue ter os resultados que você sonha, que você busca, ok?
Cléria, as pessoas quando começam a empreender, e principalmente no que diz venda, sempre dá aquela coisa assim, preciso de um mega capital de giro. E pelo que eu tô vendo da história dessa senhora, é um lugarzinho quietinho na casa dela, com os petrechos que ela já tinha, que de repente ela usa com ela, né? O secador de cabelo que ela mesma usava. E o que se diz aí? Porque as pessoas acham que tem que ter muita grana para vender, para empreender, aquela história de que faz grana quem tem grana, né? Olha só, eu acredito muito na reinvenção. Quando a gente fala que as pessoas precisam se reinventar, que é um ponto importantíssimo para quem trabalha na área comercial, significa nós termos um olhar primeiro para nós. O que eu estou fazendo hoje e quais resultados eu tenho do que eu estou fazendo hoje? Como eu posso me reinventar? Porque o mercado, ele muda. O mercado, ele muda, o cliente, ele muda, a forma de você conversar e se conectar com o cliente, ele muda. Então, é muito importante a gente se reinventar. E essa reinvenção começa quando a gente tem um sonho. Eu quero ter um negócio, eu quero empreender, tudo é venda. Tudo é venda, eu venho aqui falar de venda, mas tudo é venda. E aí você pode se reinventar. Isso cabe para quem, como aquela senhora do vídeo, está começando um projeto, um sonho pequeno, o primeiro tijolinho. Mas cabe também para empresas de porte médio e para empresas maiores, que se reinventam o tempo todo. Eu ouvi também, conversando com outro profissional, ele me disse assim, Cléria, você viu aquela empresa X, eu não vou citar o nome aqui, aquela empresa X que é uma empresa de transporte de valores, ela tinha uma frota, tinha uma logística, ela parava nos supermercados, nos lugares, pegava o dinheiro e transportava. Então, olha só, vamos pensar aqui comigo. Dinheiro está cada vez em espécie, cada vez mais raro, então ela vai transportar o quê? Ela teve que se reinventar. Ela teve que praticamente se reposicionar e começar do zero com humildade de novo. Ela pegou a frota dela e ela refez todo o posicionamento dela. Então, ela disse para o mercado, gente, eu não transporto dinheiro, eu não sou um carro forte de transportar dinheiro. Eu tenho uma equipe, eu tenho carro fortes para transportar o quê? Valores. E isso inclui, por exemplo, canetas de Monjaro. Um exemplo. Isso inclui, por exemplo, joias. Isso inclui, por exemplo, mercadoria. Não é só dinheiro. Isso é recomeço. Uma empresa grande que teve que recomeçar, reposicionar. Diferente, inclusive, Priscila, e quem está me ouvindo aqui, meu povo das vendas, de empresas maiores que não se reposicionaram, que não conseguiram fazer essa leitura do mercado e recomeçar. São empresas como a Xerox, são empresas como a Blockbuster. O mercado mudou, elas não se reinventaram e acabaram fechando. Aí agora minha língua coçou. A gente pode falar... Você acha que é a mesma coisa para Tupperware e para os brinquedos Estrela, que na semana passada foi dito aí que entraram com recuperação judicial. Eu falei, gente, a Estrela da minha bate-palminha, como assim? E de fato, né, Cléria? Porque assim, o que a criançada brinca hoje? Não é mais com a bate-palminha que a tia teve. No Ferrorama e as outras bonecas, até mesmo os jogos que a gente tem aí, as crianças, eles não se adaptaram, não buscaram inovar. Olha só, vamos pensar o seguinte, a palavra do momento para as empresas, e aí lembrando que empresas são feitas de pessoas, e pessoas, a maioria ali que está ali dentro, direto ou indiretamente vende, eu brinco sempre assim, que existem dois tipos de pessoas na empresa, aquelas que vendem e aquelas que ajudam a vender, o pessoal da venda, o suporte, o back-office, não é assim? Mas vamos pensar o seguinte, a palavra do momento é adaptabilidade. Você saber fazer uma leitura do mercado, você saber fazer uma leitura do novo cliente, da nova forma de se conectar, da nova forma de vender, se reinventar, atualizar aquele conhecimento que te serviu até agora. Parabéns, é um conhecimento que te trouxe até aqui, mas ele não te garante um próximo nível. Infelizmente, não nos garante. Quando eu falo te garante, eu me coloco junto. Não nos garante um próximo nível. Então, a gente tem que estar sempre se reinventando e a gente tem que estar sempre se adaptando, né? Se adaptando.
Só um minuto. Meu Deus, tá vendo como que é? Viu como que é? Muito bem. A gente tem que estar sempre se voltando aqui, gente. Só um minuto. Voltando. Olá, pessoal. A gente tem que estar sempre se reinventando. A gente tem que estar sempre nos adaptando à nova forma de vender. E é por isso que nós temos que estar ao lado de empresas e de pessoas que nos ofereçam esses recursos de ver o processo da venda, o mundo da venda, a forma de vender, de se conectar diferente e especial, tá? Porque cada vez mais a humanização, ela vai fazer parte desse processo. Cléria, olha só, quando você fala de adaptabilidade, a gente precisa lembrar que o mundo, ele gira constantemente, todo dia muda. A tecnologia que a gente tinha há um tempo atrás é diferente. Nessa adaptação, o quanto é necessário, porque assim, as pessoas se adaptam à situação e de repente não busca mais capacitação. Você já percebeu? Ah, tá. Então eu tenho mais tecnologia, eu tenho que aprender a mexer com a internet. Às vezes ele até paga para alguém fazer o serviço da internet para ele, que ele podia se capacitar. Olha só, até para a gente cobrar de alguém, a gente tem que saber o que está cobrando, né? Então, conhecimento nos empodera, conhecimento nos traz força para a gente poder, até para delegar o líderes de venda, por exemplo, para delegar para o time, ele tem que saber o que ele está fazendo, ele tem que se sintonizar. Então, vamos lá. Quando eu falo de adaptabilidade, quando eu falo de inovação, quando eu falo de você buscar novos recursos, realmente é muito necessário. Mas não necessariamente você tem que ser a pessoa que realiza tudo. Se você tem um time, você pode delegar. Mas se você não tem um time, se você está começando, comece com o recurso que você tem. A gente tem que ter muito cuidado nesse cenário, porque o que eu vejo? Quando você abre o seu Instagram, quando você abre a sua rede social, o seu digital, você vê muita gente lá na frente. Você vê muita gente boa. E aí você pensa, gente, eu tô longe daquilo. O que é que eu vou fazer? E aí a gente volta lá naquele vídeo que nós começamos hoje, o nosso Pode Vender Mais com Cléria Del Barco, falando de você fazer com os recursos que você tem. Tá tudo bem se você ainda não tem os recursos necessários para se posicionar como você gostaria. Mas comece com o que você tem, mas sempre com uma visão de adaptabilidade. O que significa? Qual o meu próximo passo? Qual é o recurso que a hora que eu tiver uma condição, eu tenho que buscar? O que eu preciso ir reformulando aos poucos na minha empresa? E isso pode ser uma empresa só sua, você pode ser um empreendedor. O que eu preciso ir reformulando, me adaptando, me capacitando aos poucos para eu alcançar aquilo que eu desejo. Porque às vezes você ainda não está onde você gostaria de estar, mas pode ter certeza que você já deu um passo a mais, que te tirou de onde você está e te aproximou de onde você quer estar. Então é muito importante. Cléria, olha só, quando você fala de recomeço, eu acho que a gente precisa falar também do acreditar em si. Porque eu acho que foi uma das coisas que o vídeo mais me chamou a atenção. Né? E a gente começa assim, o começar com pouquinho, mas eu acredito, eu digo que nada é impossível. Será que a gente consegue ir para um lado mais psicológico? Até porque você é Master Coaching nessa área. E o lance do coaching, ele tem esse lado de motivação, o lado de movimento. Exato, e psicanalítico da coisa. Eu acreditar, porque eu acho que assim, a gente até depois faz publica alguma coisa nos seus stories e até mesmo no meu e coloca o link lá, né, desse Reels que eu encontrei. Porque assim, gente, é uma coisa muito simples, é o que eu falei pra Cléria. Eu acho que quando ela inaugura aquele salão de beleza, parecia que era aquele master mega salão de beleza que a gente tem aqui em Cuiabá, sabe?
mas é um cantinho da casa dela, certamente com o mesmo secador de cabelo que ela usava na casinha dela, com as coisas dela, assim. E ela coloca um parente ali, um energia. videomaker pra fazer, põe uma fita, corta a fita. Numa ânsia, numa fé, numa motivação, que eu acho que a gente precisa fazer isso. Do tipo, a hora que a gente pensa que é pouco, na verdade aquele pouco é muito. Exatamente. Qual é o pouco? A pergunta de coach que eu faço para você agora é: qual é o pouco que você tem que vai te tirar de onde você está e te aproximar do que você quer para sua vida? Qual o pouco que você tem que parece pouco, mas que vai te tirar de onde você está? Eu amo o coach. O coach é uma ferramenta poderosíssima, tá? Coach não é psicologia, não trata patologias, doenças, enfim. O coach é uma ferramenta poderosa que te ajuda a sair de um ponto A e te levar para o ponto B. E quando a gente fala dessa travessia de você sair do ponto A e ir para o ponto B, nós temos que lembrar que o caminhar, ele é mais importante que a chegada. A gente sempre pergunta em sessões de coach: o que você acredita ser mais importante, a caminhada ou a chegada? Muitas pessoas nos dizem a chegada, porque tem um sonho, quer estar lá na frente, quer se ver estruturado. E esse sonho, essa visão de futuro, ela é importante demais. Mas olha, cuidado. A chegada, ela é importante, ela é seu sonho, mas é na caminhada que você constrói a sua estrutura interna, a sua força para seguir e alcançar essa chegada, esse resultado. É na caminhada que você constrói o aprendizado. Por isso que, às vezes, tem pessoas que têm uma empresa, ela até quebra, mas ela já olhou para aquela empresa, viu que ela fez de errado, ela recomeça. Se você olhar histórias de pessoas que... Geraldo Rufino, por exemplo, quebrou 8 vezes. Pessoas que construíram o império, elas quebraram, elas caíram, elas levantaram, elas se superaram. Então, tudo que é grande começa pequeno. Nenhuma empresa grande começou grande. Ela começa pequena, ela começa com um tijolinho. E é nessa caminhada, tá? É nessa caminhada que você constrói o seu poder. O poder de recomeçar. O poder de fazer. Você aprende a fazer com as suas mãos e você aprende que essa caminhada, ela te fortalece. Porque você é um conhecimento que ninguém te tira. O conhecimento da ação, do saber fazer. Paulo Vieira já fala, é o poder da ação. O poder da ação é você começar com o que você tem, ter uma visão de futuro e buscar construir tudo isso que você tem. Eu não conheço, de verdade, gente, eu não conheço, meu povo das vendas, ferramenta mais poderosa do que você saber vender e vender com qualidade. A gente vai fechando o quadro de hoje, são 11 horas e 24 minutos, você está em 105.9, esta é a Metrópole FM Cuiabá, e este é o quadro Pode Vender Mais com Cléria Del Barco, onde você aprende, reaprende, se reorganiza na área das vendas. Até quarta-feira que vem? É isso? Até quarta-feira que vem. Se você hoje está no seu ponto A e quer ir para o seu ponto B, tem seus objetivos claros ou ainda nem tem tão claro, tem um sonho, mas não tem tão claro, você pode me chamar, que eu vou ajudar você a clarear, a organizar, a estruturar e a acelerar esse caminhar rumo ao seu sonho. Cléria Del Barco. E a gente tem um recado também importante para quem quer trabalhar com vendas. Verdade, já dei aqui, ó. Vamos lá de novo, gente. Prestar bem atenção, que eu peguei aqui, peraí que eu mandei ontem bonito. Eu fiz um texto bonitinho. Bonito. Nós temos um recado para você que é do povo das vendas ou que quer ser do povo das vendas aqui para a Metrópole. Fala aí, Pri. Olha só, gente, nós, Metrópole FM, estamos procurando aí talentos. Então, estamos com vagas abertas para vendedores, ok? Você é comunicativo, gosta de trabalhar com pessoas, tem perfil comercial, busca crescimento profissional? Essa é a sua chance, ok? Então, você pode enviar o seu currículo tanto no WhatsApp da Metrópole, quanto através das nossas redes sociais.
E também no WhatsApp da Cléria, porque é ela que vai conversar com você. Sim, Ok? eu quero conhecer vocês pessoalmente. Você que é proativo, você que tem um sonho, você que já entendeu o poder da ferramenta de vendas na mão de uma pessoa que tem um sonho lá na frente. Ela é uma ferramenta que te traz o meio, como você alcançar. O seu sonho é o fim, a ferramenta é vendas, que é o meio. E aí você pode vir falar com a gente que nós estamos em busca de talentos aqui na Metrópole. Te lembrando que é o que eu falo toda hora, né? A Metrópole tem uma diversidade de programas absurda. É política, é saúde, é área jurídica, é o futebol, é tanta coisa. Ó, Nelore Mato Grosso tá entrando no ar daqui a pouquinho com a Elô. Então, aproveita, porque é uma gama muito grande para você trabalhar em equipe e fazer parte da Rádio Vintage de Mato Grosso. Isso mesmo, meu povo das vendas. Fica de olho, porque a Metrópole entra em todos esses segmentos, tá? Tem porta aberta em todos esses segmentos, então vem pra cá com a gente. A gente volta na quarta-feira que vem com Cléria Del Barco. Amanhã tem mais show da manhã. E você fica aí que a Elô tá entrando no ar com Nelore Mato Grosso. Às 17 horas tem prosa jurídica e às 18 a gurizada entra em campo com você. Beijo! Você acabou de ouvir Pode Vender Mais, com Cléria Del Barco, especialista em vendas e negócio. Saiba mais no site cleriadelbarco.com.br ou no Instagram, @Cléria Del Barco. Metrópole FM!